O senhor argumenta que a sua mãe foi xingada. E argumenta que o MBL, que eu discordo completamente, lhe provocou. Antes foi perguntado aqui, qual que é o jornalista de esquerda que ataca deputados aqui na casa? Eu vou lhe dar um nome. Guga Noblar. Pega os vídeos do Guga Noblar. Olha as perguntas, chamando o Nicolas de chupetinha, fazendo várias piadinhas com os colegas. Alguma vez o Nicolas agrediu? Alguma vez eu o agredi? Não. Nós, como parlamentares eleitos pelo povo, precisamos ter postura. E postura não é agredir um jornalista, porque isso não é liberdade. Isso é agressão. Então o Guga, daqui a pouco, está ali de novo. Pede para ele quantas vezes eu o agredi. Nenhuma. Porque, como um democrata, nós não devemos fazer isso. Depois veio a narrativa da sua mãe. É verdade, eu já perdi minha mãe também. Dói, é ruim. Não há prova sobre isso. O Kim Kataguiri, que o senhor tentou agredir também depois, qual é? Ele também xingou a sua mãe? Provavelmente não. O senhor tem um histórico aqui na casa, todo mundo sabe. O senhor agrediu o colega Zé Medeiros, todo mundo sabe. O senhor tem um histórico de agredir as pessoas. O senhor não é réu primário aqui na casa. Por diversas vezes, parlamentares já foram complacentes com a sua postura e não serão mais. E eu lhe pergunto, depois do que eu falei, desses pedidos de cassação do PSOL, inclusive contra a minha pessoa, se eu tivesse chutado a sua bunda, qual seria a postura do PSOL? Se eu tivesse agredido a sua esposa, se eu tivesse agredido um militante do PSOL, qual seria a postura que o senhor estaria nessas cadeiras neste momento tendo? O senhor estaria pedindo além da minha cassação. Concedo a palavra para falar pela liderança do União Brasil, o deputado Kim Kataguiri. Vossa Excelência dispõe de até 7 minutos. Presidente, só para relembrar, ou então falar pela primeira vez a esses membros da Comissão de Constituição e Justiça, porque uma mentira foi repetida várias vezes no Conselho de Ética, deputado Daniel, de que aqui dentro da Câmara dos Deputados, né, o senhor Gabriel Costenaro teria vindo para provocar o deputado Glauber Braga e teria ido para cima do deputado Glauber Braga provocando. Pois bem, basta uma análise que qualquer um de vocês pode fazer dos autos do processo em que se encontram as imagens de câmeras do circuito aqui da Câmara dos Deputados, para ver que Gabriel Costenaro não só não provocou o deputado Glauber Braga, como estava de costas quando foi abordado pelo deputado. Vocês podem... Eu peço silêncio ao plenário. Peço silêncio ao plenário. Há um deputado usando a palavra. Eu peço a compreensão de todos para que possamos continuar essa reunião no clima cordial a que ela está se desenvolvendo. Por favor. Deputado Kim, a palavra está com Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Como diria Nelson Rodrigues, né? Certos tipos só quero vaias mesmo. Então isso muito me honra ter a reação desse tipo de gente. Não bastasse essa atitude de agredir um cidadão a pontapés e expulsá-lo da Câmara dos Deputados, depois o deputado Glauber Braga parte para cima de mim. E eu nem sequer tinha dirigido a palavra a ele. Ele vem, isso está no processo, me acusa de ser, como colegas de partido dele já fizeram e também alguns integrantes do Partido dos Trabalhadores também já o fizeram, todos eles já felizmente condenados pela justiça, transitado em julgado e já com a indenização caindo na minha conta, me acusou de ser defensor do nazismo e por isso também responde o processo. No mesmo dia, ainda participa aqui na Câmara dos Deputados de um evento e defende abertamente, isso há registro em vídeo para quem queira ver, que liberais sejam aniquilados. Esta é a palavra, essa é a expressão utilizada pelo deputado Glauber Braga, aniquilados. Também porque é fundamental que essa luta seja traduzida no aniquilamento daqueles que querem destruir os institutos federais e as universidades públicas brasileiras, os liberais e fascistas de plantão. E a grande tese do deputado Glauber é de que ele estaria sendo perseguido por denunciar o orçamento secreto. Ora, eu também denunciei o orçamento secreto, aliás, me candidatei à presidência da Câmara e no meu discurso foi centrado justamente na denúncia
de todos os desvios do orçamento secreto da legislatura passada. A grande diferença entre mim e o deputado Glauber é que ele para de denunciar o orçamento secreto agora que ele é operado pelo governo Lula. Agora que parlamentares da base do governo, para votar junto com o governo, recebem repasses, seja via RP8, seja via RP2, e o deputado Glauber sabe disso, sabe que continua acontecendo, assim como os parlamentares da base do governo. E mais do que isso, ainda consegue uma suspensão essa que não há previsão regimental para que aconteça, mas alguma força obscura atuou sobre o presidente Hugo Mota para garantir ao deputado Glauber 60 dias numa tentativa de salvar o seu mandato, que foi vocalizado, inclusive, por vários dos parlamentares do governo. Inclusive, me lembro que esse foi o apelo específico do líder do PT, o deputado Lindbergh, no Conselho de Ética, que houvesse um tempo para negociar uma saída para o deputado Glauber. E aí eu me pergunto, o que estaria sendo utilizado nessa negociação para salvar o mandato do deputado Glauber? Será que são as mesmas emendas e os mesmos cargos que ele diz denunciar e que agora são operacionalizados e que agora são utilizados pelo governo petista e por isso, por estar na base do governo, mas apesar de não admitir, se dizer, aspas, oposição à esquerda, como uma ala do PSOL se intitula, mas na prática é base do governo, agora por estar sendo operacionalizado pelo lulismo e pelo petismo, deixa de denunciar e deixa de vocalizar aquilo que ele se coloca ali como o grande paladino do enfrentamento a emendas do orçamento secreto. Além disso, fez um teatro ridículo aqui nesta Câmara dos Deputados, com a sua tal greve de fome. A primeira greve de fome que eu vejo que o sujeito toma isotônico, ingere carboidrato, poderia ter durado 30 anos essa greve de fome, que ele ainda sobreviveria. Realmente é uma coisa, uma tentativa de utilizar o Conselho de Ética, os plenários das comissões da Câmara dos Deputados como palanque político ou como picadeiro, como no próprio Conselho de Ética. No Conselho de Ética ele não se preocupou em se defender dos fatos, deputado Manente, deputado Paulo Aze. Ele se preocupou em criar um circo, uma plataforma para atacar os seus adversários políticos. Veja, uma das testemunhas que o deputado Glauber arrolou, mas foi indeferida pelo Conselho, foi o Felipe Neto. O que o Felipe Neto tem a ver com o que aconteceu na Câmara dos Deputados? O que ele tem a ver com os fatos pelos quais o deputado Glauber está sendo julgado? Absolutamente nada. Ele queria apenas utilizar como palanque, como circo, o Conselho de Ética desta Câmara, para aproveitar a visibilidade e angariar mais eleitores. Portanto, quero reforçar aqui que nenhum dos motivos que foram colocados, que estão sendo colocados pela defesa do deputado Glauber, se sustentam, e mais do que isso, falam muito sobre o perigo de se criar um precedente. Mas que perigoso criar um precedente em que deputado não pode sair na mão com o outro, Que precedente absurdo é esse, Em que um parlamentar não pode agredir um cidadão comum ou não pode agredir outro cidadão comum. Felizmente, pelas manifestações nesse Conselho de Ética, e eu quero parabenizar o trabalho do relator, deputado Alex Manente, o recurso do deputado Glauber deve ser negado. Aliás, um outro ponto que Glauber não cumpre a sua própria palavra. Ele dizia que queria levar o processo direto para o plenário, que sequer apresentaria recurso à SCCJ, mas talvez isso aí seja parte da negociação com o deputado Hugo Mota. Mas já me adiantando a essa aprovação do recurso, eu já trouxe aqui um kit para o deputado Glauber ficar de novo aí em outra greve de fome. Tem pantufa, tem gorro, tem Gatorade. Pode pegar aqui e ficar à vontade. Obrigado, presidente. Concedo silêncio ao plenário, por favor.